Um episódio o Yuyu vai revelar o rosto? Nossa, essa até eu quero ver. Ele não tira a máscara nem pra tomar banho. Mas peraí, você já viu ele tomar banho? Calma aí, Pera lá. Sai fora! Pra ele! Foi só a forma de falar. Deus me livre. Deus me livre o quê? Você deveria se orgulhar de ver algo tão belo. Mas eu não vi nada, ô. Vamos tirar de contexto. Para com isso, pelo amor de Deus. Ai, Koji, não precisa ficar tímido. Você gosta de meninos e tá tudo bem. Mas eu gosto de meninas. Ih, ele gosta de menina. Ah!